Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos iniciar essa semana falando sobre o surgimento da sociologia, os seus principais autores, retomamos algumas questões, certo? Nessa semana ficamos apenas com o contexto histórico do surgimento dela. É necessário para que a gente entenda sobre como essa disciplina surgiu. Eu gostaria que vocês analisassem essa imagem e pensassem a respeito do que ela mostra. Ela é uma imagem do campo da cidade, se ela é uma imagem da cidade, especificamente o que ela nos mostra. Queria que vocês atentassem para todos os detalhes dessa imagem. Tá? Ela tem adultos, ela tem crianças, ela tem muitos sapatos deixados ao redor. Vejam, observem cada detalhe e pensem e reflitam em relação a essa imagem e o surgimento da sociologia. Outro ponto importante é essa imagem aqui, certo? Ela retrata uma revolução que nós já vimos, que nós sabemos o que é, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem, olhem em todos os detalhes, exatamente a questão do que mostra, tá? Dentro os prédios, a questão, né, de como estão as condições dos prédios, que aparece ao lado, tá? A aparência das pessoas, pensem em tudo isso. E essa imagem a seguir, ela também é do mesmo período histórico da primeira imagem. Eu queria que vocês analisassem essa imagem, tá? Ela é uma obra de arte, mas ela representa muito daquele contexto histórico, tá? E eu gostaria que vocês pensassem qual é a relação existente, então, entre essa imagem e a imagem, a primeira que vocês viram. Depois de analisar aquelas imagens e pensar sobre o cotidiano das pessoas, sobre como as pessoas se posicionavam, como essas pessoas estavam, né, no século XIX, como as diferentes classes sociais surgiram em decorrência, né, do desenvolvimento capitalista, nós podemos pensar no surgimento da sociologia. Ela é uma ciência humana, e ela vai tentar entender as diferenças entre os grupos sociais, as diferenças entre a forma de sociabilização das pessoas. Na verdade, a sociologia ela veio para desnaturalizar algo que se achava que era real a todas as pessoas e que todas as pessoas estavam naquelas condições encontradas no século XIX por questões pessoais e não por questões maiores, questões políticas, questões sociais. Então, para entender como é que a gente pensou, como é que a sociologia surgiu, nós temos que pensar basicamente no que antecede, nos séculos que antecedem o surgimento da sociologia. Eu voltaria até o século XV, final do feudalismo, e todas as relações sociais produzidas no final do feudalismo, certo? Quando nós pensamos na ideia do surgimento da sociologia, a maioria dos autores segue o que está colocado nesse quadro, que é a ideia do iluminismo. Tá? Com a vinda do iluminismo, né, do movimento iluminista, que vai se iniciar para alguns autores já no século XV, ele não é um movimento estático que acontece no século XVII ou no século XVIII. Muitos autores considerados autores iluministas já escreviam as suas ideias a partir do século XVI. Né? Então, nós vamos ter, com o iluminismo, a vinda, ou seja, a ideia do uso da razão dentro das ciências humanas e das ciências como um todo. Tá? Nós temos depois a Revolução Industrial, que a Revolução Industrial ela vai se iniciar no século XVI. Qualquer desenvolvimento de tecnologia se transforma numa revolução industrial, certo? Então, todo o desenvolvimento que nós temos a partir do século XV é embasado como revolução industrial. Tá? E a revolução industrial ela vai modificar a vida das pessoas, ela vai modificar a forma das pessoas se relacionarem, ela vai modificar a forma das pessoas se sociabilizarem, porque
com a Revolução Industrial, nós vamos ter a consolidação da economia capitalista. E com a consolidação da economia capitalista, nós vamos passar a ter uma divisão de classe muito grande. Nós vamos passar a ter uma divisão social imensa, certo? E nós vamos ter a ideia de se pensar na questão do trabalho, na organização da forma do trabalho. Então, as pessoas elas vão mudar do campo para a cidade, elas vão estabelecer relações sociais diferentes, elas vão pensar no trabalho de forma diferente. Então, a Revolução Industrial é base para o desenvolvimento da sociologia. E aí, no século XVIII, a Revolução Francesa e todas as transformações políticas que vêm com a Revolução Francesa. Uma nova forma que nós vemos de administrar as ideias, né? O mundo das ideias vai mudar com a Revolução Francesa. Primeiro, nós vamos passar a ter a consolidação de um Estado que não vai ser mais absolutista, vai ser um Estado revolucionário, republicano. A chegada da República dá mais importância à ideia do homem desenvolvendo o pensamento político, certo? Com a Revolução Francesa, nós temos a separação a separação da religião do governo. Quer dizer, pela primeira vez nós vamos consolidar um Estado que vai ser laico, certo? E a autoridade do Estado, ela tem que respeitar um grupo imenso de pessoas, que vai ser a população. Tá? Então, a Revolução Francesa ela é muito importante para você pensar as novas relações sociais que se atribuem. Tá? E por que, então, que nós vamos falar que a sociologia ela surge no século XIX? Porque é a primeira vez que você vai sistematizar o conhecimento das ciências humanas. Então, a sociologia é importante para isso, para a sistematização, para a desnaturalização de tudo que vinha acontecendo em sociedade, ok?